como saber se eu sou salvo? Como ter essa convicção que sou salvo ou não? Bom, a melhor maneira de lhe explicar se você é salvo ou não, é na sua convicção, na sua certeza, na sua fé, o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquelas que não vê. Você tem aquela convicção que Deus está na sua vida. Mas como saber, como ter essa convicção? Explicando um pouco, vamos usar metáforas aqui, vamos usar exemplos, para você entender bem. Existe uma doença aí dentro da noite, não sei se providência divina ou ironia do destino. Assisti um filme que, naquele filme, passava cenas relacionadas a essa doença, a catalepsia. O que é a catalepsia? É uma doença psicológica que o paciente apresenta incapacidade de se mover, fica travado, fica bloqueado. Os membros, a cabeça, os dedos, lá o cérebro está funcionando, os olhos ficam só de um lado para o outro. Está vivo, mas no estado de inanição. Outra chama de catatônia, é outro estado também psicológico, dado a quem é bipolar, quem é estressado, quem é bruto, quem quer resolver as coisas pela carne, aí vem uma série de coisas e a pessoa trava. Então a catalepsia ou a catatônia, se assim queira chamar, são doenças que travam o ser humano. Ele parece que está morto, mas não está. E muitas vezes, hoje não que tem a facilidade da medicina, mas antigamente até enterrava. E houve casos na Europa que a pessoa voltou à família. Quebrou lá o caixão, arrebentou a terra e voltou para casa. O que eu quero dizer nesse momento é que eu vou fazer um comparativo. Vou fazer uma expressão das pessoas que têm catalepsia espiritual. Ou catatônia espiritual. A carne se movimenta, trabalha, dança, faz todos os trâmites da sobrevivência, come e dorme. Tem alegria, tem tristeza, mas a alma, mas o espírito está morto para com Deus. Tem muita gente que está viva, mas no estado mórbido diante de Deus. Talvez você diga, Robson, isso é conversa sua. Mas vamos ver se tem na Bíblia. Vamos ver se tem pessoas que estão vivas, mas a alma, mas o espírito não tem convicção. O espírito não faz nada para Deus, porque as suas obras é adultério, infidelidade, idolatria, feitiçaria, crimes, roubos, profanações. E todos os frutos da carne, como glutonaria, bebedeira, ira, pelejas, dissensões. Vamos ver. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. O anjo da igreja em Sardes escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, mas você tem a fama de estar vivo, mas está morto. E aí o Espírito, que faz parte da igreja de Sardo, que escreva aos 7 Espíritos, as 7 estrelas, as 7 luzes, as 7 igrejas, os 7 anjos, traduzindo isso, diz: conhece as tuas obras. Tu diz que está vivo, mas não está. São as religiões, são as fé das pessoas que não estão ligadas, que não estão arraigadas a Jesus Cristo. Porque tem pessoas que praticam a caridade, tem pessoas que praticam o amor, tem pessoas que rezam de contínuo, tem pessoas que andam com a Bíblia, mas não tem compromisso com Deus, não tem convicção com Deus. A prova que não tem compromisso é porque tem medo da morte. A prova que não tem compromisso é que não se dirige a Jesus. Existe uma intriga. Até mesmo de pessoas evangélicas. Tem pessoas que estão intrigadas com Jesus. E quando a gente tem uma intriga e precisa da pessoa, por exemplo, se eu arranjasse uma intriga aqui com o prefeito da cidade, me intrigasse, quero saber desse cidadão não, e tivesse uma condição para me resolver, o que eu faria?
chegaria para o secretário, chegaria para uma pessoa influente e dizer, olha, fala ali com o prefeito, fala ali com o Francinildo que eu estou precisando disso, para ele atender. Estou dando só um exemplo. Então quem está intrigado não tem autoridade, não tem voz, não tem aspecto para conversar, porque aquela pessoa ali não é sua amiga. E no Evangelho tem pessoas assim, que não se dirigem a Cristo, não pedem a Cristo, todo momento ele diz, o que pedir eu vou dar, o que pedir em nome do Pai eu vou dar. Se for bom, se for agradável, se for frutífero. Mas as pessoas não pedem a Cristo, ficam pedindo a B, a influências. Fica pedindo ajuda a um e a outro, mas não pede a Cristo quando não existe intriga de Jesus Cristo com a humanidade, porque Ele deu sua vida em propiciação, Ele deu sua vida em resgate. Então a palavra de Deus traz a narrativa desse assunto. Pessoas que fazem diversas obras, que fazem diversas caridades, que andam numa liturgia bíblica, que se curva, que ora, que pede, que agradece, que intercede. Mas estão mortos, estão intrigadas de Jesus Cristo, porque quem tem Jesus Cristo como amigo, quem tem Jesus Cristo como irmão, quem tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque é assim que a Bíblia ensina, se dirige a Ele com toda a autoridade, se dirige a Ele com toda a paz, porque sabe que vai encontrar um amigo, sabe que vai encontrar um Salvador, sabe que vai encontrar um regenerador de nova e eterna aliança, como diz a palavra de Deus. Saber que está salvo é ter a liberdade, é ter a alegria de produzir diante de Deus. Hoje, domingo à tarde, talvez tenha 2, 3 ou 4 igrejas evangélicas pregando o Evangelho. Talvez. Eu nem sei. Por quê? Porque eles têm convicção. Eles sabem que Jesus é o caminho, mas se a gente olhar os demais, ninguém está nem aí. Então são pessoas que são boas, são caritativas. São pessoas que dão frutos, mas não é para o arrependimento, não é para a salvação. E por causa disso, por causa dessas atitudes e comportamento, existem 3 tipos de morte. Se você não sabe, vai aprender agora. Não vou detalhar, é complexo o assunto, é teológico, mas vou resumir. A primeira morte, que é a morte espiritual. O que é uma morte espiritual? O homem está em pecado por causa de Adão. Nascemos com o pecado original. E o homem fica na prática da idolatria, o homem fica na prática do feiticismo, na prática do ocultismo. Esse homem está, essa mulher está separado de Deus, chama-se morte espiritual. São pessoas que ali a carne está viva, mas o espírito, não vou citar os versículos para não haver confusão, está longe de Deus. Existe também o segundo tipo de morte. É a morte física, a mais temida, a mais pavorosa, a mais odiada dos inimigos de Deus. Mas a morte física é a maior amiga do crente evangélico convicto. Que conversa é essa, Robson? Morte é amiga de crente, é amiga de crente. Eu vou te dizer agora um segredo. Sabe por que a morte é a maior amiga dos crentes? Porque a morte é o veículo que leva o crente à presença de Deus. Só se vai a Deus se morrer fisicamente. Morte é o veículo que leva o crente à presença de Deus. Então os crentes não odeiam a morte, não. Os crentes esperam a hora, cumpre o seu ministério. Não quer um segundo a mais, nem um segundo a menos. Quer viver. Viver com alegria e com abundância. Mas a pior morte de todas, meus amigos, meus irmãos, é a morte eterna. Está lá em Apocalipse. Aquela morte que separa o homem de Deus eternamente. A Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes, não tem como sair. Hebreus 9:27. 9:27 diz melhor: a homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, na morte espiritual, existe um atenuante, existe uma saída. É aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Então se reconcilia com Deus. Na morte biológica, quando não está bem, quando não morreu espiritualmente,
quando está vivo, quando se é um crente fiel dando frutos dignos de arrependimento, quando morre fisicamente vai diante de Deus. Mas quando se morre espiritualmente, como eu disse, a catalepsia está morto. A alma está ali, o espírito está ali, mas é um clone. Não existe alma assim no sentido vivo. Mas na morte eterna não tem coitado nem perdoe. Então, no mínimo, o homem deve aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Deve sair dessa catalepsia, dessa inanição de estar parado, improdutivo. Porque estão vivos na carne, mas diante de Deus estão parados. E quando produz é para Satanás. Os pecados, as cachaças, as raves, a droga, a Lagoa Nova está cheia de noia. E um grupo irricando em cima dos viciados, de jogatinas. Pessoas improdutivas, sem a menor expressão, sem prazer. Você sabe por que você está sentindo essa dor na alma, essa incerteza, essa depressão, essa ansiedade? Porque está morto, está em catalepsia. Mas Cristo tem vida e vida com abundância para te dar. Cristo quer restaurar a tua espiritualidade. Uma coisa interessante, na psicopatologia, existe um estado profundo que eu falei a princípio, de inconsciência, uma chamada letargia. O que é a letargia? São pessoas que perderam o sentido da vida. Pessoas que entram no estado de inconsciência, em sono profundo, dormem, acontece muito. Os três estão arraigados, viu? Dentro desse contexto da catalepsia. Aí vai levar a letargia. Vai lá no dicionário e você vai ver. Desperta e adormece. Observe que o homem pode sair da catalepsia, está assim, em estado de inanição, e agora para a letargia. Acorda no hospital, balança de volta, daqui a pouco adormece de novo. A Bíblia fala sobre isso, dessa metáfora fala. Vamos ver. Efésios capítulo 5, versículos 13 e 14. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz traz tudo à sua manifestação. Por isso, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O escritor diz o seguinte: a luz, chega a luz, manifesta as coisas. Por exemplo, você precisa ter esse exemplo. As pessoas têm história de alma. Aí desliga a luz, aí tem uma alma aqui. Aí liga a luz, dorme com a luz acesa, para a alma não entrar, que na verdade são demônios, a alma não entrar ali no quarto. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: tudo que tem no claro tem também no escuro. Não é porque ficou escuro que vai ter mais coisa, não. Se tiver demônio no claro, vai ter no escuro também. Se tiver alma no escuro, também vai ter no claro. Luz não afasta a alma, não. Revela elas. Mas todas essas coisas manifestam sendo condenadas pela luz. Estou manifestando a você. Porque na luz tudo se manifesta. É o mais importante. Agora, dentro da catalepsia, se eu for aplicar o exemplo, a metáfora, a figura de linguagem, a hipérbole, vou aí dando exemplo. Na letargia também. Diz o Senhor: desperta, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos. Esse sono aqui é da indolência na carne. Levanta dentre os mortos espiritualmente. Primeiro estágio, Levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Então esse é o momento que você está sendo chamado ao esclarecimento, a aceitar Jesus como Salvador. Porque normalmente quando um corpo carnal morre, em poucas horas
Ele vai entrar em decomposição, vai ficar fedendo. Daqui a pouco, um dia, no máximo, estou tirando de casa. Da mesma sorte, os que dormem, os que estão no estado de inanição, no estado improdutivo diante de Deus, fede. Esse odor, esse mau cheiro, não se trata dessa que nós chamamos a caatinga, mas é o mau cheiro do pecado. A carniça do pecado, como diz o pastor Joséito Félix. Motivo pelo qual a palavra de Deus é explícita quando faz a seguinte citação. Vamos ver aqui a citação que faz 1 aos Coríntios, capítulo 2, 15 e 16. Porque para Deus somos como o bom perfume de Cristo, nos que se salva e nos que se perdem. Porque estes certamente são cheiro de morte. Qual é o cheiro da morte? A dor. Levanta tu que dorme, levanta tu que está dentre os mortos, tu que estás no meio da fé dentina espiritual, tu que estás na idolatria, tu que estás no pecado, na mesmice. A Bíblia diz, porque certamente cheiro de morte para a morte, e para aquele cheiro de vida para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo, é quem sabe, quem é velho na história, é experimentado. Então, meus amados, a maior prova, a maior convicção que você tem da salvação é não ficar no estado de inanição. Vivo, mas a alma morta, como vimos aqui no começo da citação. Porque a única forma de sairmos da morte espiritual, a única maneira de sairmos da catalepsia, da letargia, da catatônia, né? Tudo isso a pessoa fica inerente, fica sem vida, sem expressão. É como? É através de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos ver se tem graça essa história que eu estou dizendo. Colossenses capítulo 2, 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou por Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Observe, no Antigo Testamento, para ser salvo era preciso haver a circuncisão, não era incircunciso. Um corte que fazia na criança, não vou detalhar, porque não é um horário adequado, mas fazia um corte na criança, no prepúcio da criança, para torná-la limpa. Era uma tradição bíblica. E só era judeu, só era salvo, só era israelita se fizesse esse ritual. Aí a Bíblia diz, quando vocês estavam mortos no Antigo Testamento, no pecado, na incircuncisão, na lei, na mesmice, na religião, Cristo os vivificou com Cristo e nos perdoou as nossas transgressões. Por que ele perdoou? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. E 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Cristo. E no 6,23 diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Em Efésios 2,1, para terminar, a catatúnia espiritual, a indolência espiritual. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas. Então, tudo que nós fazemos que ofenda a Deus, que ira a Deus, é negligência, é pecado, é separação do Senhor. Mas Cristo hoje quer nos tirar desse quadro, nos levando à vida eterna, à alegria, à paz. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Amém.